No vídeo de hoje, vamos analisar as consequências nefastas dos problemas internos vividos pelos Estados Unidos da América atualmente. Os Estados Unidos da América é uma potência mundial em franca decadência e enfrenta uma série de problemas internos que têm gerado consequências nefastas para o país e também para aqueles que estão sofrendo diretamente com essas questões. Entre os desafios mais urgentes estão o vício no fentanil, a infraestrutura do país completamente deteriorada e o crescente número de pessoas sem lar, os chamados homeless, cujas repercussões de todos esses fatos impactam profundamente na sociedade americana. Vamos aqui analisar, primeiramente, o vício no fentanil. A epidemia de vício no fentanil tem deixado um rastro de destruição nos Estados Unidos, com consequências devastadoras para milhões de indivíduos e comunidades. O uso indiscriminado e ilícito desse opioide sintético potente tem levado a um aumento alarmante de overdoses e mortes, resultando em perdas irreparáveis de vidas e deixando famílias destroçadas. Além das consequências humanas, o vício no fentanil tem sobrecarregado os sistemas de saúde, gerando custos enormes com tratamentos de emergência, reabilitação e também acompanhamento médico. A crise também tem impactado a economia do país, com perdas de produtividade, aumento do desemprego e também a diminuição da qualidade de vida de muitos americanos afetados pelo vício. A disseminação do vício no fentanil tem minado a coesão social e a segurança pública, contribuindo para o aumento da criminalidade e da instabilidade em diversas comunidades. Além disso, a estigmatização dos dependentes químicos tem dificultado o acesso a tratamentos e recursos de apoio, aprofundando a marginalização e o sofrimento daqueles que lutam contra essa enfermidade. Vamos tocar aqui também em outro ponto muito importante, que é a infraestrutura completamente deteriorada. A infraestrutura precária dos Estados Unidos tem gerado consequências graves para a segurança, a economia e a qualidade de vida da população. Estradas esburacadas, pontes enfraquecidas e sistemas de transporte obsoletos. Tudo isso tem aumentado o risco de acidentes, provocando congestionamentos e prejudicando a eficiência dos serviços públicos e também privados. A falta de investimentos adequados na infraestrutura tem impactado a competitividade do país no cenário internacional, limitando o crescimento econômico, a geração de emprego e também o desenvolvimento sustentável. Além disso, a infraestrutura deficiente tem dificultado o acesso a serviços essenciais, tais quais saúde, educação e lazer, ampliando as desigualdades sociais e comprometendo o bem-estar de milhões de americanos. As consequências da infraestrutura completamente deteriorada se refletem em perdas econômicas, danos ambientais e prejuízos à qualidade de vida das comunidades, minando a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e na capacidade do Estado de garantir o bem comum. A falta de investimentos urgentes e eficazes na modernização da infraestrutura coloca em risco o futuro do país e das gerações futuras. Vamos analisar agora um outro ponto muito importante, um outro problema que assola e afeta os Estados Unidos, que são as pessoas sem lar. A crescente população de pessoas sem lar nos Estados Unidos é um reflexo das desigualdades sociais, da falta de políticas habitacionais eficazes e do descaso com as camadas mais vulneráveis da sociedade. Viver nas ruas, em abrigos precários ou em situações de extrema precariedade tem consequências devastadoras para a saúde, a segurança e a dignidade dessas pessoas, desses indivíduos. A falta de moradia adequada expõe as pessoas sem lar a condições desumanas,
colocando-as em situações de risco para a saúde mental e também a saúde física, aumentando a vulnerabilidade ao abuso, à exploração e à violência. Além disso, a exclusão social e a falta de oportunidades de reabilitação e reinserção na sociedade perpetuam um ciclo de pobreza, marginalização e sofrimento dessas pessoas. As consequências do aumento no número de pessoas sem lar se manifesta como uma sobrecarga bem visível dos serviços de assistência social, saúde e segurança pública. Tudo isso gerando custos elevados para o Estado e para a sociedade como um todo. A falta de políticas eficazes para lidar com essas questões tem agravado a crise habitacional e aprofundado as divisões sociais, comprometendo assim a coesão e a solidariedade. A deterioração dos problemas internos nos Estados Unidos, como o vício no fentanil, a infraestrutura precária e o aumento do número de pessoas sem lar, os homeless, representa uma ameaça significativa para a estabilidade e o futuro do que já foi considerado o grande Império Americano. Esses desafios internos não apenas minam a qualidade de vida dos cidadãos americanos, mas também enfraquecem a posição global e o poderio dos Estados Unidos no cenário internacional. A crise do vício no fentanil, por exemplo, mina a força produtiva da população, resultando em perdas significativas de mão de obra. Mão de obra essa qualificada anteriormente, aumento dos custos de saúde e redução da competitividade econômica. O impacto do vício no fentanil, na coesão social, na segurança pública também, fragiliza os alicerces da sociedade e enfraquece a confiança dos cidadãos nas instituições. Tudo isso vai minando a estabilidade política e social do país. A infraestrutura deteriorada também compromete a capacidade dos Estados Unidos de se manterem como uma potência econômica e também militar, limitando a eficiência dos serviços públicos, a segurança dos cidadãos e a conectividade do país. A falta de investimentos na modernização da infraestrutura coloca em risco a competitividade dos Estados Unidos no mercado global, tornando-os assim vulneráveis à concorrência de outras nações mais desenvolvidas e também mais preparadas. O aumento no número de pessoas sem lar reflete a falência do sistema de proteção social e habitacional dos Estados Unidos, evidenciando assim as desigualdades estruturais e a falta de políticas públicas eficazes para lidar com a pobreza e a exclusão social. O crescimento da população de pessoas sem lar, os chamados homeless, gera custos crescentes para o Estado, sobrecarregando os sistemas de saúde, assistência social e também segurança pública, minando os recursos disponíveis para investimentos em áreas vitais para o desenvolvimento do país. A combinação explosiva desses problemas internos e a falta de ações eficazes para enfrentá-los podem levar à ruína do Império Americano, minando sua influência global, comprometendo sua estabilidade interna e enfraquecendo a sua posição como potência hegemônica. A incapacidade de resolver essas questões internas e de promover uma transformação positiva na sociedade americana pode resultar em um declínio irreversível da grandeza e do prestígio dos Estados Unidos, tornando-os vulneráveis a desafios externos e também internos, cada vez mais complexos e também prejudiciais. Bom, para quem pensa que os Estados Unidos é o paraíso na Terra, eu gostaria de dizer que esse vídeo é baseado em entrevistas que eu assisti de renomados pesquisadores sociais, também em artigos e reportagens, principalmente em uma reportagem bastante longa da BBC de Londres,
onde é feita uma análise sobre a deterioração da infraestrutura americana, onde é calculado que os americanos iriam precisar gastar pelo menos um PIB e meio para poder reestruturar novamente todas essas pontes, viadutos e estradas que estão apresentando problemas. Os impérios ruem, os impérios caem, e os Estados Unidos não são diferentes. Estão em um processo de ampla decadência. E para piorar ainda, mandando dinheiro para a Ucrânia, tirando o dinheiro do contribuinte, dinheiro que poderia estar mitigando essas situações caóticas que eu estou aqui falando, utilizando esses recursos financeiros para promover guerras, promover desordens, promoverem derrubadas de governo no mundo. Então, é um processo de franca decadência. Realmente, eu creio que os Estados Unidos estão em uma espiral descendente e que não irão se sair bem no final dessa história. Assim nós terminamos o vídeo de hoje. Até o próximo.